Olá pessoal, então vamos dar início aí a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o clado Lisanfíbia, ou o grupo mais conhecido como anfíbios, ok? Já falou então um pouco sobre colonização do ambiente terrestre na aula passada, né? Falou bastante sobre o grupo Batracomorpha. Vocês vão ver na disciplina próxima, disciplina, né? Em Aminiotas sobre Reptiliomorpha, aí vocês vão entrar bastante nesse clado, tá? Dentro então, da nossa disciplina aqui, a gente vai acabar dentro de Lisanfíbia, que são simplesmente as cecílias, as salamandras e os sapos, né? A gente for falar dos clados, é basicamente aqui a Gimnophiona, Urodela e Anura. Tá? Então, dentro do grupo Lisanfíbia, há três grupos importantes, né? Gimnophiona, Urodela e Anura, sendo que Urodela, que são as salamandras, são proximamente relacionados aos sapos, e Gimnophiona é grupo irmão de Anura mais Urodela, ok? É interessante falar, pessoal, vocês vão ver aí dentro principalmente de Lepidosauria, aqui quando quando vocês for ver na próxima disciplina, Cecília é um grupo que apresenta convergência evolutiva, se a gente considerar a forma do corpo, com alguns grupos aqui de lagartos. Tá? Existe um grupinho aqui dentro de lagartos que tem a forma muito parecida com Gimnophiona. Esse grupinho aqui é chamado Amphisbuena. Não sei se você já ouviu falar de Amphisbuena. Parece uma cecília, né? Uma cobra cega. Que são bichos fossoriais, sem patas, né? Que vivem enterrados. Mas algumas características diferenciam esses dois grupos. Mas em termos de forma, se você não tem uma experiência nesses grupos, vocês poderiam confundi-los. Tá? Então vocês vão ver esse Gimnophiona quando vocês vão na próxima disciplina lá em Aminiotas. Tá? Então não vou falar praticamente nada sobre ele, nada na verdade, sobre esse outro grupo. Vamos focar aqui dentro de Lisanfíbia. Ok? Lembrando aqui a filogenia de tetrápoda, né? Desde Sarcopteride. Lisanfíbia, então, é um clado independente, tá? Dos outros vertebrados, né? Uma linhagem totalmente diferente dos outros vertebrados. Aqui a gente começa reptiliomorfa e no determinado ponto aqui a miniota, né? Tá? Aqui a miniota, que inclui aí as linhagens sinápsida, diápsida, ok? E aqui totalmente separado, outra a linhagem dos batracomorfas, né? Sendo que Lisanfíbia surge de um grupo de temnospôndilos. Já falei um pouco para vocês na aula passada também sobre essas terminologias, né? Lepospôndilos, temnospôndilos, aqui ó, lepospôndilos aqui, uma posição filogenética incerta. Essa classificação é dada pela estrutura das vértebras, né? E a gente tem aqui os lisanfíbias que surgem então diretamente dentro de temnospôndilos. Ok? Então, os lisanfíbia é a linhagem de temnospôndilos que sobrevive, ou seja, são os membros de temnospôndilos que acabaram sobrevivendo até os dias atuais. A gente tem uma grande quantidade de linhagens aqui dentro de temnospôndilos que foram extintas. Tá? Os sapos, as rãs e as cecílias, elas sobreviveram. Essas três linhagens aí sobreviveram e a gente chama os três grupos de lisanfíbia, clado lisanfíbia. É um clado relativamente bastante especioso, tá? Ou seja, tem uma diversidade em torno de 7.500 espécies, só que a grande diversidade está realmente em Anura,
né, que são os animais conhecidos como sapos, rãs e pererecas. Eles são praticamente carnívoros. Por que praticamente? Porque todos são carnívoros, com exceto uma ou outra exceção. Você poderia considerar ali, acho que 4 ou 5 espécies das 7.600 que não é carnívora. Tá? Então, porque em biologia sempre tem aquela exceção, né? Eles se reproduzem através da deposição de ovos. Na grande maioria, alguns são ovovivíparos, a gente vai ver, né? Eles é depositado ali, na verdade, não o ovo, mas já de dentro dos pais já sai a larva, né? Então você tem depois da deposição dos ovos, você tem a formação de um estágio larval, depois sofre metamorfose para o indivíduo adulto. A gente vai ver rapidamente alguns exemplos disso. Mas como característica geral, os anfíbios são conhecidos por ter a pele úmida, né, e permeável, ou seja, eles realizam parte da respiração cutânea. Tá? Então, dependendo do grupo, a respiração cutânea pode ser mais importante ou menos importante. De uma maneira geral, as salamandras, nem salamandras, a respiração cutânea é muito importante, porém algumas retêm características que a gente chama pedomórficas, e uma das características pedomórficas retidas é o tipo de respiração branquial, respiração de peixes e larvas, né, desse grupo, mas eles retêm ainda a respiração branquial. E então eu já falei respiração cutânea, né, branquial, e a maioria dos anura a respiração pulmonar é a mais importante. Então a gente vai ver isso ao longo dos grupos aí, ver as características da maioria desses grupos. Respiração cutânea. Respiração cutânea, ela pode representar de 20% até 90% de todas as trocas gasosas de desses organismos, né, dentro de lisanfíbia. Tem algumas salamandras que não têm pulmões, tá? Vocês vão ver isso, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente vai falar especificamente sobre o grupo das salamandras, mas há uma hipótese de que alguns grupos que viviam em ambientes de água corrente, com grande quantidade de oxigênio na água, perderam os pulmões, né? Então, os pulmões regrediu e o que se desenvolveu foi basicamente a respiração cutânea, tá? Que era a respiração mais eficiente realmente. Tá? Mas para outros grupos, como muitos anuros terrestres, né, sapos terrestres, que não tem pouco contato com a água, a pele não é tão úmida, então vocês pegarem aí uma rinela, né, infelizmente não vamos ter aulas práticas, mas uma rinela, que é um sapo terrestre aí, bem comum, tá? Rampimenta, alguns bichos aí, vocês vão ver que a pele dele é grossa, úmida, com um monte de glândula de veneno, entre outras coisas, e você não tem uma estrutura úmida o suficiente para você ter tantas trocas gasosas, né? Então a pele é mais seca, então você tem a respiração cutânea representa muito pouco das trocas gasosas nesses bichos em específico. Então o mais importante aí realmente seria a respiração pulmonar, tá? Então, mas quem tem respiração cutânea, normalmente as camadas de células são finas, né? A camada da pele, de células na pele é fina, a pele é altamente vascularizada, tá? Para poder realizar realmente as trocas gasosas. Então a pele serve como um ambiente de troca. O gás carbônico sai, se difunde através da pele até chegar no ambiente, e do ambiente o oxigênio passa pela pele e chega até os vasos sanguíneos. Ok, bem simples aí, entender. Então isso é muito comum. Praticamente todos os lisanfíbios realizam troca gasosa através da pele, mas a intensidade vai mudar dependendo do grupo. Pessoal, é interessante falar uma coisa para vocês, que às vezes a gente fala respiração cutânea. Vou dar a título de curiosidade para vocês, tá? Todo vertebrado terrestre realiza respiração cutânea. Nossa,
Porque que estranho, na verdade. Na verdade, todo vertebrado realiza respiração cutânea, tá? Não só os terrestres. Peixe, tudo realiza respiração cutânea. Por quê? Porque você está no meio aquático, você está no meio do ar, se você está num ambiente terrestre, os gases podem se difundir através da sua pele sem problemas. A questão é as diferentes taxas. Então, no ser humano, praticamente 0,02% dos gases se difundem através da pele. Então, até nós realizamos respiração cutânea. Tá, pessoal? Agora, alguns organismos, como organismos aquáticos de tamanho pequeno, com grande área de pele úmida, pele fina, com um ambiente rico em oxigênio, a taxa de respiração cutânea acaba sendo maior do que respiração pulmonar, por exemplo, até levando a perda do pulmão. Então, não é uma característica exclusiva dos lisanfíbios. Na verdade, todos os vertebrados, em algum nível, realizam respiração cutânea. Tá? Em algumas cobras, a respiração cutânea pode chegar a 20 a 30% das trocas gasosas. Da mesma maneira que em alguns grupos de peixes e até de aves. Tá? Você tem regiões aí da própria asa, altamente vascularizada, que acontece troca gasosa. Ok, pessoal? Então aí, a diversidade de lisanfíbia, aqui mostrando em relação a todos os outros vertebrados. Tá? A gente já falou muito disso, peixes são os mais diversos. Lisanfíbia é um grupo bem diverso também. Ó. Você tem anura com 6.700 espécies aproximadamente, salamandras, urodela, quase 700 espécies, e Gymnophiona, 205 espécies. Tá? É difícil falar isso para vocês, não tenho tanta certeza sobre essa questão, mas Gymnophiona é um grupo, apesar, a diversidade é pequena, mas é um grupo difícil de ser estudado. Tá? Eu não sou especialista nesse grupo, mas para vocês terem uma ideia, eu nunca encontrei uma Gymnophiona em campo. Assim como muita gente que vai para campo nunca encontrou. Por quê? Porque é um bicho fossorial. Então eu acredito que a diversidade dentro de Gymnophiona seja muito maior do que a gente realmente sabe. Né? Ou seja, a diversidade de espécies é muito maior do que essas que a gente tem nos registros científicos até o momento. O problema é que é um grupo complexo de ser estudado, não é como uma ave. Você sai no meio do mato, ela vocaliza, voa, os anura, de uma maneira geral, eles vocalizam bastante no período reprodutivo. Então é um grupo mais fácil de estudar. Gimnofona não, Gimnofona vive completamente enterrado. Se você vai no meio de uma floresta, você nunca vai encontrar uma Gimnofona. Você tem que fazer buracos no solo, e mesmo fazendo os buracos é difícil de encontrar o bicho. Tá? Então, regiões da Amazônia, regiões aqui mesmo aqui do Brasil, existe do sudeste do Brasil, mesmo aqui em Botucatu, esporadicamente você poderia até encontrar uma Gymnophiona nedigardia, mas é um bicho difícil, um grupo difícil de ser encontrado, né? Porque vive no meio do solo, enterrado. Então, é um grupo que talvez a gente precisaria estudar, nós biólogos precisamos estudar mais. Então, quando a gente terminar de estudar os grupos com maior interesse para o ser humano, né, aves, peixes, a gente vai acabar estudando com maneira mais intensa esses grupos aqui que são menos diversos, menos importantes também do ponto de qualquer ponto de vista econômico aí para os seres humanos. Né? Você nunca pode, a gente não pode nem chegar perto a comparar a importância que os peixes têm para o ser humano comparado ao que uma gimnophiona tem de importância para o ser humano em termos em termos econômicos. Então é claro, o investimento vai ser maior se pensando por grupos em peixes do que dentro de Gymnophiona. Tá? Então o interesse econômico está muito associado então, ao estudo dos grupos. Mas eu já estou passando aí do que eu devia ter falado para você. Estou me aprofundando muito aí, tá? Bom, então voltando aqui, Gymnophiona novamente em torno de 200 espécies, Caudata, Nexosalamandra em torno de 700, Anura, Sapsans pereca, quase 7.000 espécies, tá? Vamos falar de cada um dos grupos, eu já falo um pouco mais sobre a distribuição.
primeiro grupo a se falar vai ser as gimnofionas. Então, as gimnofionas nada mais é que são cecílias ou também chamadas cobras cegas. Então, nome popular, cecílias ou cobras cegas. São bichos ápodes, ou seja, sem membros, então os membros foram perdidos nessas linhagens. São grupos com forma alongada, então eles parecem uma serpente mesmo, corpo alongado, sem pernas, tá? Só que se vocês encontrarem eles, não matem, pessoal, não é cobra, não tem veneno. São uns bichos bonzinhos, só vivem enterrado. Então eles têm de 7 centímetros, alguns chegam a um tamanho maior, até 1,5 m. Eles são basicamente escavadores, ou seja, eles vivem no solo. Algumas poucas formas vivem em água, né? São aquáticas, né? Então vivem em água doce. O deslocamento deles é por movimentos sempertiformes, ou seja, se movimenta um movimento parecido com serpentes mesmo, né? Serpentiforme é aquele movimento de ondulação lateral, tá? Aqui uma espécie aquática, uma gimnofiona aquática, então ele parece uma mistura entre aqui o olhinho dele, praticamente vestigial, a boca, tá? Então parece uma serpente. Muitas vezes as pessoas matam as cobras cegas achando que são serpentes, tá? Fica em dúvida, isso aí é um bicho alongado sem perna. As serpentes não têm famas boas, né? Na sociedade, de maneira geral, ninguém gosta muito de cobra, né? Os bichos peçonhentos, perigoso, né? Com exceção de alguns biólogos, a população em geral não é muito fã de cobra, né? Então, como as cecílias têm um formato de cobra também, né? Um bicho alongado e sem membros, com movimento serpentiforme, elas acabam ganhando a fama das serpentes também. E muitas pessoas que encontram uma cobra cega matam elas, tá? Elas têm essas dobras dérmicas aqui na pele, algumas na verdade têm essas dobras dérmicas aqui, elas se sobrepõem às vértebras, ou seja, ela tem essas dobras nos mesmos níveis de cada uma das vértebras internas, tá? É um bicho que não tem escamas, mas nem entre essas dobras dérmicas de alguns bichos, né, algumas espécies de cecília, você tem umas escamas internas, tá? Você tem essas escamas internas, tá? Mas você não tem as escamas externas, que é uma das características que a gente utiliza para diferenciar as anfisbuena das cecílias, porque eles são muito parecidos em forma, mas batendo o olho nelas, você olha para as cobras cegas e vocês não encontram as escamas, a não ser essas reentrâncias na pele. Tá? Mas se fosse uma anfisbuena, vocês veriam, né, várias escamas dérmicas sobre todo o corpo. Ok, pessoal? Então, uma das características que a gente utiliza basicamente para separar as anfisbuenas das cecílias. A distribuição, ela tem uma distribuição pelas regiões mais quentes do mundo, né? Então, na região aqui equatorial tropical, tá? Tem uma parte da América do Norte, América Central, América do Sul, onde é encontrada a maior diversidade, mas tem algumas porções aí da África, tá? E aqui porções da Ásia. É um grupo que não se dá bem em regiões frias, então não vive em nenhuma região fria do planeta, tá? No máximo aqui perto do Uruguai, mas esses grupos preferem realmente regiões bem quentes, ok? Aí do planeta. Especializações. Esses bichos são especializados, toda a forma dele é voltada para o hábito escavador, né? Ou seja, são organismos que vivem enterrados no solo. Então vocês têm aí, ó, deem uma olhada no olho. Praticamente os bichos são cegos, praticamente cegos, se não cegos. Muitas espécies são cegas realmente. Tá? O corpo ele é recoberto por pele ou mesmo por até um osso, tá? Então assim, esses bichos praticamente não enxergam. Então eles têm outros sistemas sensoriais, né? Um sistema sensorial que eles têm é esse tentáculo aqui perto da região da boca, ok? Que é o órgão sensorial deles, tá? Que são o órgão vômero-nasal, que eles utilizam para caçar, tá? Que eles vão comer aí pequenos invertebrados que vivem no solo, desde cupim, minhoca, qualquer tipo de inseto ali que eles forem encontrar e larvas e tudo mais que vão viver no solo, ok? Então é mais fácil encontrar
esses bichos em épocas de chuva. Né? Mas não é épocas de chuva, tá chuviscando, não. Quando der uma grande tempestade, né? Logo depois de uma grande tempestade, que chove muito, muito por 1 ou 2 dias, é uma época mais fácil de encontrar esses bichos, né? As cecílias. Por quê? Porque a água entra e acaba inundando as tocas desses bichos, né? E aí eles acabam saindo das tocas para não morrer afogado. E a gente encontra eles na superfície. Então é quando a gente encontra, na maioria das vezes, esses bichos. Ok? Os hábitos reprodutivos. Normalmente a fecundação é interna, então um macho tem um órgão sexual que a gente chamaria de pênis, tá? Ou o nome técnico correto para esse grupo seria faloceu, tá? Então o órgão copulador do macho faloceu. Algumas espécies, em torno de 25%, são ovíparos e 75%, ou seja, são vivíparos. Então, a grande maioria desses bichos põe um ovo, né? Já a grande maioria, né, 3/4 das espécies, põe já o indivíduo jovem, né? Então, nasce um indivíduo jovem, são formas vivíparas. O ciclo reprodutivo desses bichos normalmente são bianual, tá? Então uma reprodução a cada 2 anos aí. Aqui só um exemplo mostrando um órgão reprodutivo desses bichos, né? Aqui o pênis do macho, eles têm dimorfismo sexual, você tem o macho e a fêmea, né? São 2 sexos, o macho tem uma estrutura tem um pênis, né? Um pênis modificado que para colocar o esperma dentro da cloaca da fêmea, que a gente chama aqui de não, desculpa, é falodeu, não faloceu, tá? Que tá errado, é falodeu. Falo de falo mesmo, tá, pessoal? Órgão sexual. Ok? Então as cobras cegas, aqui uma foto só para vocês verem que diferencia uma anfisbuena de uma gimnofiona. Olha, pessoal, que coisa interessante. Isso daqui é um lagarto e isso daqui é um anfíbio. Como a biologia é interessante, né, pessoal? Conforme você vai se aprofundando na diversidade dos grupos, aquela imagem que você tem de um lagarto, a imagem que você tem de uma cobra e a imagem que você tem do anfíbio parece que se mistura, né? Então isso daqui é um lagarto, isso daqui é um anfíbio, né? Se botasse uma foto de uma cobra aqui do lado, parece que os três são a mesma coisa, mas não são, tá, pessoal? Isso daqui é um lagarto, né? Como eles vivem num ambiente, acontece muito dentro da biologia, em vários grupos, que é a convergência de forma. Os hábitos, né, do que eles vivem, onde esses bichos vivem, são muito parecidos. Então, você acaba encontrando convergências, tá? Ou seja, eles são fossoriais, bichos que vivem enterrados. Então, não tem praticamente o olho, porque eles vivem enterrado no solo, então não tem a luminosidade, não chega lá. Os bichos são alongados, né? É mais fácil de se viver no solo, se locomover dentro do solo por movimentos serpentiformes e tudo mais, tá? Então aqui um lagarto, aqui um anfíbio. As anfisbuenas ela tem essas placas laterais aqui, tá? Como os lagartos têm. Então, os lagartos têm beta-queratina e beta-queratina, formando essas escamas aqui de queratina e beta-queratina. Já os anfíbios não, tá? Eles têm uma pele fina, tá? Sem escamas aí de queratina e beta-queratina. Mas tem uma pele fina que permite também as trocas gasosas. Aqui nos lagartos eles têm pulmões e não tem trocas gasosas tão intensas pela pele como tem aí nos anfíbios. Vamos ver um videozinho aqui. Aqui de uma cobra cega se movimentando pelo solo. Ok, pessoal? Um bichinho bonitinho, né? Então quando vocês encontrarem esse bicho, não matem ele. É uma cobra cega. Difícil de encontrar, mas praticamente vocês poderiam encontrar. Eu lembro da minha infância, quando eu era novo, eu encontrava bastante no jardim da minha casa. Mas, olha, eu acho que a última vez que eu lembro de ter encontrado uma cobra cega foi quando eu era criança mesmo. Muitos desses bichos aí, pela urbanização mesmo, têm desaparecido
bastante aí do nosso meio, né? Então, às vezes a gente vê isso só em laboratório. Ok? Não é um grupo muito diverso, não tem muitas características aí, as cobras cegas. Um dos grupos mais importantes de anfíbio realmente é o Anura e mais conhecido, né? Mas vamos falar um pouquinho então agora sobre Caudata, o outro grupo, ou Urodela ou salamandras, né? Popularmente conhecido como salamandras. Cientificamente o pessoal se conhece como Urodela ou Caudata, tá? A diversidade inclui em torno de 10 famílias, 695 espécies, grupos que chegam, organismos chegam de 30 centímetros a 1,5 m. Chegam, nossa, 1,5 m, chegam a 1,5 m. Tá, pessoal? Tem umas salamandras da Ásia, né? Principalmente na China e no Japão, que a salamandra gigante, ela chega até 1,5 m de comprimento. Eu vou ter uns vídeos aí mostrando salamandras gigantes, vocês vão ver que bicho grande. Esses são bichos de corpo alongado, com 4 patas. Eles retêm, né, a forma de locomoção ancestral por ondulação lateral. Então é um organismo que se assemelha muito aos ancestrais de tetrápodas. Claro que a gente teve muitas modificações, várias características interessantes aqui dentro. Como uma delas é a pedomorfose, né? Alguns derivaram ao ponto de perder o pulmão, entre outras questões. Mas é um grupo que retém muitas das características, pelo menos na morfologia geral do corpo, principalmente externa, dos primeiros tetrápodas, né? Os primeiros tetrápodas tinham a pele úmida, um pulmão meio que vestigial, né? Não tão eficiente, com locomoção ainda meio que ondulação lateral, como os peixes fazem, tá? Depois a locomoção foi se modificando dependendo do grupo, adquirindo formatos diferentes, né? Se diversificando em outras características. Hoje a gente tem uma variação enorme de locomoção no ambiente terrestre, até nós somos bípedes, seres humanos, até aves que voam, ou a chita que corre a quase 100 km por hora, né? Um guepardo. E esses bichos aqui se movimentam por ondulação lateral, muito semelhante aos primeiros tetrápodes e muito semelhante ao que se movimenta por ondulação lateral? Os peixes, tá? Quase todas as formas dos caudatas são aquáticas, ou seja, é um bicho que boa parte da respiração dele, trocas gasosas, é através da pele, então há necessidade aí de manter a pele úmida, então basicamente todas elas são formas aquáticas, mesmo as que não são formas aquáticas, têm um contato muito próximo com a água, tá? A respiração, então como eu já falei, é por redes capilares na pele, eles têm respiração cutânea, tem respiração pulmonar e algumas delas têm respiração branquial, tá? Principalmente branquial externa. Eles retêm, em alguns desses grupos, já vou mostrar umas fotos, eles retêm as brânquias externas. A distribuição, esses grupos são distribuídos por várias regiões do globo, aí principalmente a Europa, boa parte da Ásia. Então ele não ocorre só em regiões quentes, mas também em regiões mais frias, em grande parte da Rússia, América do Norte também, grande parte da América do Norte e uma parte da América do Sul, tá? As maiores estão aqui, que é a salamandra gigante, ela ocorre em regiões da China e do Japão, ok? Boa parte dos adultos são terrestres, mas tem um contato próximo com a água. As formas larvais são basicamente aquáticas, né? Então as larvas precisam do ambiente aquático. Poucas são exclusivamente terrestres, poucas são exclusivamente aquáticas, tá? Ou seja, elas ficam anfíbios, né? Então eles ficam transitando entre esses dois ambientes, terrestre e aquático. É difícil a gente falar bicho que é exclusivamente terrestre ou que é exclusivamente aquático. Eles precisam das peles, para a reprodução, eles dependem da água na maioria. Para manter a pele úmida, eles dependem da água, mas conseguem andar caminhar, né? Andar na terra, mas não consegue se afastar muito, não consegue viver, por exemplo, num deserto. Ok? São cavernícolas, ou também chamada de troglobitismo, né? Que são bichos que vivem em tocas no solo. Ok? Esta é a salamandra gigante. É um bicho que chega de 1,2 m até 1,5 m de comprimento.
tá? Ele vive ali no Japão e na Ásia, né? No Japão e China principalmente. Aqui um outro exemplo, uma salamandra, essa salamandra da América do Norte, né? Eu não lembro, aqui eu não sei o nome popular dela, mas é o Eurycia ratibuni. É um bicho da América do Norte, é um bicho cego, tá? Ou seja, não tem olho, perdeu o olho. A característica mais interessante dele é a retenção das brânquias, né? Então eles têm brânquias, tá? Isso é o que a gente chama de característica pedomórfica, ou seja, brânquias que tinham as larvas. Depois da metamorfose, essas características larvais elas são mantidas. Então elas retêm as brânquias externas aqui nesse bicho. E é um bicho cego. Para se alimentar, ele vai cutucando aí o chão. E quando ele encontra algum vertebrado, ele sente com a ponta aí do focinho dele e se alimenta dos pequenos vertebrados enterrados no fundo de pequenos riachos. Ok? Algumas salamandras ela tem o que a gente chama de protração da língua. Tá? Protração da língua é essa língua esticada que eles conseguem atirar a língua como se fosse um estilingue, né? E essa língua é pegajosa. Ela gruda no alimento, no inseto principalmente, né? Eles usam essa língua para caçar insetos. E depois traz o inseto até a boca. Tá? Essa língua é grudenta e gruda no inseto. Interessante, pessoal, que normalmente essas salamandras que conseguem protrair a língua, elas não têm pulmões. Por quê? Porque os anfíbios eles respiram por pressão positiva, ou seja, não é que nem nós, seres humanos, que a caixa torácica se expande, forma uma pressão negativa no interior do pulmão e o ar entra pela boca ou pelo nariz e vai até o pulmão. Não, os anfíbios eles respiram por bombas bucais. A gente vai ver isso já. O que significa? Significa que eles enchem a boca de ar, depois eles fecham a boca e diminui o tamanho da boca, ou seja, a pressão no interior da boca fica maior que o interior do pulmão. É como se eles engolissem o ar. A gente inspira o ar até o pulmão. Os anfíbios não, eles empurram o ar para o pulmão com a boca, tá? Então, o sistema que faz a protrusão da língua é o mesmo sistema da bomba bucal. Então, se você tem uma língua que consegue se protrair, você não consegue ter o mesmo sistema com bomba bucal para levar o ar até o pulmão. Então, normalmente esses bichos que têm a protração da língua perderam o pulmão, porque não consegue jogar o ar para o pulmão. Então, esses bichos que protraem a língua são basicamente, ele tem respiração, trocas gasosas pela pele. Tá? Então, há perda de pulmão nesses bichos. Interessante, né? Porque é o mesmo sistema. Que na verdade são as especializações desse aparelho que a gente chama iliobranquial, tá? Que é responsável pela protrusão aí da língua, ok? Bom, já acabei de falar disso, né? Então, na verdade, a perda do pulmão nesses bichos aí que tem a capacidade de protrair a língua. Aqui é o sistema do iliobranquial, que não vou entrar em detalhes com vocês, é muito complexo, tá? A reprodução desses bichos basicamente é por fertilização externa ou fertilização interna. 10% das espécies tem fecundação externa, tá? E 90% acontece por fecundação interna. Mas a fecundação interna é através do espermatóforo. O que é o espermatóforo, pessoal? O espermatóforo é o seguinte, o macho ele forma uma pequena bolsinha, né, cheio de espermatozoide. Então não é que nem nós seres humanos, a gente tem um órgão copulador, introduz na vagina da fêmea e ali você solta o espermatozoide. Nesses bichos, não. É como o macho, ele pega o espermatozoide, o próprio órgão sexual deles, né, pega o espermatozoide, secreta um muco até formar uma bolsinha cheia de espermatozoide. E essa bolsinha cheia de espermatozoide ele coloca no chão, tá? Ou em cima de uma árvore, um galho, qualquer lugar. E depois ele pega a fêmea e leva a cloaca da fêmea, conduz ela até o espermatóforo. Ou seja,
ele leva a fêmea e faz com que a cloaca da fêmea entre em contato com a bolsinha de espermatozoide. Tá? Então não é um órgão copulador que ele utiliza aí para reprodução, mas sim ele forma uma bolsinha de espermatozoide, coloca no chão, depois leva a fêmea lá em cima e, e fecunda ela. Então uma fecundação interna meio indireta, né? Não é uma fecundação interna com órgão copulador, mas através do espermatóforo. Muitos grupos de invertebrados e vertebrados se reproduzem através de espermatóforo. Põe essas bolsinhas e depois levam a fêmea até essa bolsinha de espermatozoide. Ok? Aí o espermatóforo, ó, tem a bolsinha de espermatóforo, aí depois o macho conduz a fêmea até essa bolsinha de espermatóforo, faz ela deitar ou introduzir a cloaca dentro dessa bolsinha, essa bolsinha entra dentro da cloaca, e lá dentro da cloaca fica essa bolsinha cheia de espermatozoide. Ok? E a partir do momento que tem os óvulos vão sendo produzidos dentro do interior do corpo da fêmea, os espermatozoides podem fecundar esses óvulos. O interessante é que muitos organismos, esses espermatozoides se mantêm vivos no corpo da fêmea durante muito, muito tempo, até anos. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, grupos como escorpiões, também tem espermatóforo. A partir do momento que uma fêmea é fecundada, ela pode ser fecundada apenas uma vez na vida, acabou o espermatóforo. E ela fica o espermatóforo fica lá. Os espermatozoides ficam lá dentro dela. Então, todo ano ela se reproduz e utiliza esses espermatozoides. Ok? Corte. As salamandras realizam corte, ou seja, o macho tem um tipo de comportamento para induzir a fêmea a reproduzir, tá? Uma das coisas é o próprio feromônio, ou seja, o macho produz alguns cheiros, tá? Cheiros que induzem a fêmea a reproduzir. Outra questão é o próprio contato físico, tá? E durante o contato físico também o macho secreta feromônios no corpo da fêmea. Aí você tem várias especializações também, dependendo do grupo, né? Você pode ter glândulas no queixo que produz esses feromônios na fêmea, no macho, aí o macho roça o queixo na fêmea, né? Você tem também algumas espécies que inoculam o feromônio na fêmea, tá? Entre outras opções aí, tem através de glândulas da cloaca, entre outras coisas, ok? Então assim, dependendo do grupo, você tem várias especializações. O macho sobe na fêmea e começa a roçar o corpo nela. O próprio comportamento e o contato dos dois já induz a reprodução. Ou também o macho também faz para transferir o feromônio. Outros machos roçam a parte da cauda no queixo da fêmea, né, para induzir também a fêmea à reprodução. Outros pelo contato da cabeça e entre outras questões. Aí. Ok, pessoal? Aqui o macho passando a cauda no queixo da fêmea, tá induzindo pelo contato e pelos feromônios. Né? Aí outro grupo aí, o gênero Eurícia, tá? Um contato com o outro macho se roçando aí no corpo da fêmea, passando o queixo no corpo da fêmea e induzindo ela para se reproduzir também. Aqui o Triton, né, o famoso, o macho tentando convencer a fêmea e ficar nadando ao redor dela, praticamente entrando em contato com ela aí, para induzir ela à reprodução. Porque esse vídeo aqui tá difícil de ver, né, é o macho aqui, nadando ao redor da fêmea. Ok, pessoal, esses bichos têm dimorfismo sexual, ou seja, o macho tem uma coloração, é só o Triton aqui, como vocês já viram, é bem diferente, então alguns são bem bonitos, né, com várias colorações diferentes, avermelhadas, azuladas, amareladas, né. Alguns com dimorfismo sexual bem extremo, né, uma fêmea com características bem diferentes do macho, tá.
A maioria das espécies produz, então, como eu falei, algumas espécies têm ovos e larvas, outras são vivíparas, né? Então você já tem a larva que é liberada diretamente na água, outras depositam ovos na água, uma massa gelatinosa, né? Muito parecido com o que a gente encontra aí nos anura. Quem que nunca viu aí um no meio do mato espuma de sapo, né? Que o pessoal chama, que na verdade são os ovos ali em meio ao muco, né? Para proteção contra a dessecação dos ovos. E depois desses ovos postos surgem as larvas, né? Então você tem a reprodução espécie que deposita o ovo, depois vira larva, a larva sofre metamorfose e até virar um indivíduo adulto. Outros que produzem uma massa de ovos, ou vira larva. Aqui tem outros que têm características de pedomorfose também, viram ou não o adulto. Tá? Então, na verdade, você pode aqui ter por ovo separado, ou numa massa de ovos, ou que produz aí já diretamente a larva. Tá? Pedomorfose. Vamos falar um pouquinho de pedomorfose. Pedomorfose é uma retenção das características larvais nos adultos, né? Um grupo que é muito famoso por isso é o Necturus ou Axolete, porque eles têm brânquias externas. Tá? Então esse daqui é um bicho muito famoso de pet nos Estados Unidos, né? Eles têm essas brânquias externas, então é um bicho muito bonito realmente. Infelizmente, muito popular. Infelizmente ou felizmente, não sei se de repente a criação de sim cativeiro ajuda na preservação da espécie, mas de qualquer forma, nos Estados Unidos é muito comum esses bichos com características pedomórficas como pets, tá? Então, o que é mais visível, né, a característica pedomórfica mais visível é realmente as brânquias aí externas. Tá? Aí uma foto do bicho, de alguns bichos, né, que tem a característica pedomórfica com as brânquias externas aí. Tem outras características que são mantidas também, eu esqueci de falar, que é a linha lateral. A linha lateral é uma característica larval de peixes e tudo, porque é um bicho de ambiente aquático, né? Normalmente quando o bicho se torna adulto, ele acaba se tornando mais terrestre. E essas características são perdidas, porque no ambiente terrestre a linha lateral não serviria para nada, tá? Pálpebras também. Pálpebra é uma característica de ambiente terrestre. Quem vive na água, o próprio meio já lubrifica o olho, né? Então você não precisa você não precisaria de pálpebras. Então, se o bicho que não tem pálpebras, cauda achatada também é uma característica uma característica larval, né? Que você tem uma cauda bem achatada para ajudar na natação. Não lembro exatamente quais são as características dos dentes, mas as brânquias externas e a presença de linha lateral são características pedomórficas desses bichos, ok? Alguns desses bichos têm um sulco labial, tá? O sulco labial é um órgão vômero-nasal que é para um receptor químico. Então esses bichos, como muitos vivem na água, esse sulco labial aí ajuda no reconhecimento do ambiente, tá? Através de sistema de reconhecimento químico do ambiente. Vamos ver. Vou mostrar um pouco uma salamandra gigante lá no Japão. Aí é o tamanho do bicho. Vou mostrar um pouco de fome. É um bicho pequenininho e o bicho maiorzinho. Olha que bichinho pequeno, né? Salamandra gigante. É da mesma forma aqui no Brasil, né? Aquela festa no início do vídeo era... Eles têm, né? Faz parte do folclore local, né? Poderíamos dizer assim. Esses bichos, né? Então eles têm programas de preservação, pessoas fazem danças e tudo mais em homenagem a esse bicho, né? Que é bem famoso lá no Japão. Ok? Essa salamandra gigante. Eles respiram ar, né? Óbvio. Um bicho tão grande não conseguiria se manter apenas com respiração cutânea pelo tamanho do corpo. A área de contato com o corpo é muito grande. Ou melhor, a área de contato com o ambiente é pequena em relação ao tamanho do corpo
tá? Então você não conseguiria manter um corpo com tanta... Então, corpo tão grande apenas com as trocas gasosas através da pele. Bom, pessoal, aqui a gente fala, nossa, falamos bastante aí sobre as salamandras. Vamos falar do grupo mais diverso, que é os Anura, né? Ou seja, os sapos, rãs e as pererecas. Ok, vamos falar das características gerais, é o grupo mais diverso. Eu adoro dar aula de campo desse bicho, eles são muito bonitos. Vamos ver se quando a pandemia passar, mesmo que a gente não faça a nossa aula de campo, né? A gente não vai fazer, mas a gente está sempre dando aula de campo, alguns cursos aí nos congressos que tem na Unesp mesmo. Então, eu acredito que até muitos de vocês já tenham feito alguma aula de campo com anfíbios, ou comigo mesmo, ou com o Jefferson, também aí da turma de vocês, né? Vocês conhecem ele, às vezes foram passear até pro campo com ele, ele adora, é petólogo, eu também aprendi bastante com ele e gosto muito desses bichinhos. Sapo, rãs e perereca são os membros dos anuras, corpo curto e inflexível, tá? Então você tem a perda aí dessa ondulação lateral, você tem o desenvolvimento de um novo sistema locomotor aí, que é o sistema locomotor através dos saltos. Se você tem um sistema locomotor de saltos, toda a estrutura interna óssea e muscular desses bichos é modificada. Tá? Então você tem nas salamandras ali, que se semelha mais com os ancestrais de tetrápodas, a movimentação lateral, o andar de um lagarto, né? Agora no sapos e perereca não, é o salto. Então você tem a perda das vértebras e a junção das vértebras aqui na cauda. Melhor, na cauda não, na parte posterior do corpo. E você tem um membro posterior bem alongado, que vai dar um impulso. Esse impulso, essa força de impulso, ela é transmitida através do esqueleto axial desse bicho, que é rijo. E assim esse bicho consegue saltar no ar. Tá? Então, você tem uma modificação completa do esqueleto de Anura, característica muito derivada, tá? Que não surge em nenhum outro grupo aí, apenas nos Anura, tá? No sapo, nas rãs e na perereca. Quase todos são carnívoros, com apenas uma ou outra exceção. É de longe o maior grupo aí de lisanfíbia, ok? Diversidade enorme de hábitats, tá? A gente tem aí, ó, alguns bichos que Proceratops boiei, tá? Se eu não me engano é a ranchifruda, que ela tem essas estruturas laterais que parecem chifres, tá totalmente camuflada, vive aí no solo, próximo em corpos de água, poças de água, lodo e assim por diante. Alguns bichos que são muito pequenininhos, como o tamanho adulto, o tamanho de uma unha, ou metade do tamanho de uma unha. Você tem aqui lá isso aqui é na África, tá? Você tem aí sapos que são gigantes, né? E você tem os dendrobatides, que aí são os bichos amazônicos extremamente venenosos. Tá? Então, num único bichinho desse aqui, você poderia retirar veneno. Esses bichos são pequenos também, tá? Não dá metade da palma de uma mão. Teria veneno suficiente, fazendo uma comparação, né, que a gente conhece mais sobre as serpentes. Então, você tem 10 vezes mais veneno em um bichinho desse daqui do que numa cascavel, por exemplo. Tá? Então a capacidade, é só você colocar o dedo nele que você provavelmente morre. Né? Então a toxicidade desses bichos são incríveis. Tanto que todo mundo já ouviu falar de lamber sapo. Quem não ouviu falar, são lamber sapo é uma maneira de se drogar. Né? Tem muitas tribos indígenas na Amazônia que tem como é que fala? Putz, que me fugiu a palavra agora, pessoal. Mas tem os seus rituais, né? Rituais. E muito desses rituais está envolvido com o uso de drogas que são adquiridas através dos anfíbios, principalmente esses anuras tóxicos. É claro, você tem que saber, eles sabem, né? Qual anfíbio você poderia utilizar no determinado ritual, que você não vai morrer. Esses daqui, realmente, você teria uma parada cardíaca em poucos minutos, depois de você realmente lamber um sapo desse ou esse tipo de coisa.
Então muitos desses anfíbios são utilizados em flechas. Então eles pegam esses bichos com todo cuidado, passam as flechas deles, né, os indígenas, e depois atiram em pequenos macacos, principalmente mamíferos, né, para caça. Isso daí mata o mamífero praticamente instantaneamente, né, ou depois de poucos segundos, que gera parada cardiorrespiratória. Depois eles cozinham, o assam, né, principalmente a temperatura do fogo, faz com que o veneno seja degradado e eles conseguem se alimentar dos mamíferos. Tá? Então, na verdade, para os indígenas, esses bichos têm várias utilizações, seja aí, seja aí em rituais ou mesmo para caça. Outro dia mesmo, pessoal, isso é a título de curiosidade para vocês, eu estava vendo um ritual de umas tribos indígenas, não lembro o nome da tribo, mas é uma tribo amazônica. Elas tinham um ritual com a filomedusa, que é um bicho aqui da região de Botucatu, né? Então, quem já fez a prática de anfíbio sabe uma pererequinha verde que vive arborícola, né? Muito difícil de encontrar, mas quando encontra ela é linda, sensacional o bicho. E ela é venenosa. Só que a gente pega na mão, sem problemas, por quê? Porque quando esse bicho não está estressado, ela não produz o veneno. Então o que, que os indígenas fazem? Eles pegam essa filomedusa e induzem ela a produzir o veneno, ou seja, fica esfregando as costas dela. Não a ponto de matar, só fica esfregando um palitinho, passando o palito nas costas dela. E ela começa a produzir um líquido mais... uma secreção, na verdade, esbranquiçada. Essa secreção esbranquiçada é veneno. Tá? Depois eles passam, então, e deixam numa folha, deixam essa camada de veneno sobre uma folha de bananeira, e depois seca o veneno. Tá? Depois eles trituram a folha de bananeira, ressuspendem em água, cozinham um pouquinho e coloca em pontas de espeto. E aí como ritual lá deles, eu não sei exatamente, eles ficam espetando as pessoas. Então espeta o braço das pessoas no meio do ritual. Isso gera uma dor desgraçada no estômago, então a pessoa começa a vomitar, com uma diarreia desgraçada, fica 2, 3 horas nisso, vomitando e com diarreia, né, que faz parte do ritual dele através do veneno de filomedusa. Tá? Então, voltando ao lamber sapo, muita gente fala lamber sapo também funciona, você lambe as costas dele, só que alguns os próprios indígenas fazem isso, né, ilusões, você consegue enxergar as coisas, né, que não estão acontecendo e tudo mais. Ok, pessoal? O que é sapo rã e perereca? É muito fácil eu gosto de falar um pouco sobre isso, né? Sapo rã e perereca é monofilético. Lembra do grupo monofilético? O grupo monofilético inclui os ancestrais e todos os seus descendentes. Então, quando a gente fala sapo, isso é um sapo, que ele é uma rã, que ele é uma perereca. E são grupos monofiléticos? Ou seja, o sapo inclui todos os ancestrais dos sapos e todos os descendentes de sapos? Ou será que mais relacionado a um sapo tem uma perereca? E mais relacionado ao sapo de outra região tem uma rã? Exatamente, pessoal. Existem sapos mais relacionados a perereca do que perereca mais relacionada a sapos. Ou melhor, tem sapos mais relacionados a perereca do que sapos a sapos. Rã mais relacionada a sapo do que rã com rã. Perereca mais proximamente relacionado com rã do que perereca com perereca. Por quê? Porque esses nomes, sapo, rã e perereca, são especializações ecológicas. Tá? Então, vários clados, de maneira independente, se adaptaram ao ambiente terrestre. Sapo, ele é um grupo mais terrestre. Rã, ela é mais aquática. E perereca é arborícola. Então, dentro da filogenia do Zanura, você tem várias linhagens independentes que se adaptaram a ambientes independentes, diferentes, né? Então, você não tem todos os sapos relacionados aos sapos. Você pode ter sapo relacionado à perereca, sapo relacionado à rã e assim por diante. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, essa é uma filogenia do Zanura, você tem aqui sapo relacionado à perereca, sapo relacionado à rã, rã relacionado à perereca. Você não tem um clado, aqui os sapos, aqui as rãs e aqui as pererecas. Entenderam, pessoal? Porque representa especializações ecológicas. De repente, essa linhagem aqui, esse exemplar se especializou no ambiente terrestre, essa espécie. Essa outra espécie se especializou no ambiente aquático e essa espécie aqui no arborícola. Então, esse que está no ambiente mais aquático tem membranas interdigitais. Esses daqui que são do ambiente terrestre têm uma pele mais grossa.
E esse daqui, que é a perereca, tem aquelas almofadas adesivas na ponta dos dedos, tá? Então, é claro, esse aqui vai se chamar de sapo, esse aqui de rã, esse aqui de perereca. Mas aqui aconteceu a mesma coisa e aqui aconteceu a mesma coisa. Então, são especializações ecológicas, pessoal, né? E então, os sapos, eles são mais terrestres, isso de uma maneira bem generalizada, tá? As rãs são aquáticas, com as membranas interdigitais aqui para auxiliar na natação. As pererecas são arborícolas e ainda tem um grupo que é escavador. A gente encontrou recentemente aqui em Botucatu um bichinho escavador. O escavador, ele é mais gordinho, a cabeça bem triangular, tá? Que é esse bichinho aqui, bem com esse formato. Tá? Então você tem especializações ecológicas para 4 ambientes distintos: terrestre, aquática, arborícola e escavadora, que vive em buracos aí, principalmente em lamaçais. Tá? A rinela normalmente é o gênero. Antigamente era o bufo, né? Depois as classificações as classificações mudaram bastante dentro dos Anura, mas o sapo tem essa aparência geral, com uma pele bem grossa aparentemente, né? Sei lá, parece várias protuberâncias aí na pele, que nada mais é que uma pele extremamente glandular, tem muitas glândulas, algumas glândulas bem grandes desenvolvidas, como essa glândula aqui, tá? Você tem patas mais curtas nos sapos, tá? E bem robustas, eles dão saltos curtos e são bichos um pouco mais lentos. Então, normalmente os sapos têm essa aparência aqui geral. Então, esse daqui é a rinela, que os antigos bufo, né, que era o sapo. Antigamente era mais fácil, porque tudo era bufo. Hoje é uma rinela, tem ainda o gênero bufo e tudo mais. As rãs, então, elas são aquáticas, então vocês olham aqui as membranas, tem membrana entre os dedos, as membranas interdigitais para ajudar a natação, ok? Eles têm membros bem mais longos, então eles são bons saltadores. Eles são bem ágeis na natação também na água. Normalmente quando você vê ele já viu você, e quando você chega perto ele desaparece. Eles são bem camuflados no ambiente que ele vive, então assim, os verdes ficam num ambiente um pouco mais verde, aqui perto de plantas aquáticas, né? Em outros ambientes mais barrento, né? Então eles têm uma camuflagem muito boa aí, eles são grandes saltadores, esses bichos. E as pererecas, que para mim são as mais lindinhas, né? As mais bonitinhas, aí uma filomedusa, são esses bichos que vivem na vegetação mesmo, né? Então você tá ali no meio do mato, eles vivem no topo de árvores, então eles têm esses dedinhos aqui bem desenvolvido, né? A ponta do dedo parece que é bem desenvolvida, porque na verdade eles têm almofadas adesivas, tá? Para poder se locomover aí no tronco das árvores. Eles são grandes escaladores, tá? Eles também são grandes saltadores. Tem os membros aqui, ó, posteriores bem desenvolvidos. E o principal mecanismo de defesa deles é realmente a camuflagem, né? Então, para enxergar uma filomedusa no meio da floresta é muito difícil, tá? É um bicho verde no meio do verde das folhas. E aqui, ó, o bicho camuflado igual o tronco de uma árvore, né? Parece que aqui você tem os fungos associados à árvore. A coloração dele parece que tem também os fungos na pele, então ele imita muito bem o ambiente na qual ele está. Então aqui uma foto, microscopia eletrônica das almofadas adesivas das pontas dos dedos das pererecas, ok? Então esse aqui é um tipo de bicho escavador, tá? Não foi esse daqui que a gente encontrou aqui na região de Botucatu, mas é difícil de encontrar. Uma vez só na Edgard a gente conseguiu encontrar esse bicho, porque na verdade o Jefferson tem um ouvido impressionante. Ele escutou o bicho, depois a gente ficou 2 horas lá e ele encontrou o bicho. A gente tirou um monte de foto. Esqueci o nome da espécie agora, mas a gente tem também na coleção didática alguns exemplares fixados desse bicho aí, mas então os que têm hábito, né, escavadores, eles têm esse formato, cabecinha fininha, triangular, o corpo bem gordinho aqui, patas relativamente curtas, não tão longas, eles não são grandes saltadores, a locomoção deles é relativamente lenta comparado a rã e perereca, mas eles usam essas patas aí para fazer buracos aí no solo. Ok? Algumas pererecas
É, Só falando então, né, do veneno delas, estão voltando aqui na questão dos venenos, muitos desses bichos produzem toxinas extremamente potentes. Essa daqui, por exemplo, é um exemplo, né, de uma perereca que tem essas protuberâncias na pele. Se você tentar pegar ela, provavelmente tem pequenos espinhos aqui. Esses espinhos inoculam, não, pelo menos abrem buracos na sua pele e o veneno entra. Então, esse bicho aqui tem o veneno 25 vezes mais potente que o veneno de uma jararaca, por exemplo. Então a chance de você pegar esse bicho aqui, pegou na mão, a chance de você morrer só de colocar o dedo nele é muito grande. Ok? Esses bichos estão, de maneira geral, o grupo Anura, ele é adaptado ao salto. Tá? Para que você conseguir saltar, você tem que ter um corpo curto. Né? Há também uma modificação do centro de massa. Tá? Você tem um corpo curto, perna longa. A perna é tão longa que o bicho com a perna esticada, a perna é do tamanho do resto do corpo ou até maior. Tá? Então você tem que ter uma perna desenvolvida, membro posterior desenvolvido para o salto. Bastante musculatura bem forte, tá? Um corpo rijo, uma estrutura rija aqui. Você tem que perder a cauda, você não tem cauda, a cauda ia atrapalhar o salto, tá? E muitas modificações do esqueleto. Como eu falei para vocês, o esqueleto desses bichos são duros, rijos. Então você tem uma menor quantidade de vértebras aqui no esqueleto. Você tem aqui o uróstilo. O uróstilo é esse osso aqui, que nada mais é que o resultado da fusão de uma grande quantidade de vértebras aqui na parte posterior do corpo. Então você tem aqui, ó, o membro posterior unido aqui à cintura pélvica, tá? A cintura pélvica formada aqui por alguns ossos, o isquio, o ilho e o uróstilo, que nada mais é que um conjunto de vértebras, concrescidas, né, juntas, formando uma estrutura rija, tá, extremamente rija, que se liga aqui o restante das vértebras que se articulam com a cabeça. Então você tem aqui a força transmitida pelo membro posterior, é transmitida para a cintura pélvica e da cintura pélvica ao longo de todo o corpo. Aí sim você consegue ser um grande saltador, tá? Então todo o esqueleto desse bicho aqui está modificado para a sustentação do corpo, mas ao mesmo tempo para o salto. Ok, pessoal? A cabeça também ela é bem modificada, os ossos da cabeça desse bicho estão bem modificados, há perda de uma quantidade enorme de ossos aí da cabeça. Tá? Então você tem a estrutura óssea da cabeça ela é mais simplificada, ok? A musculatura desse bicho é bem desenvolvida, principalmente nos músculos do membro inferior, ok? Você tem basicamente os músculos epaxiais na parte dorsal aí para sustentar toda a cabeça e os hipoaxiais na parte ventral que auxiliam tanto que auxiliam na verdade no movimento geral, mas principalmente no salto desses bichos, ok? Pele, como eu já disse para vocês, pele fina, epiderme, derme aqui, pele fina para troca gasosas, mas também uma pele muito glandular. Então você tem uma grande quantidade de glândulas em todo a pele desse bicho. Tá? Desde as glândulas que produz muco para evitar um pouco a dessecação, né? Então você tem aí os bichos terrestres e arborícolas, não tem um contato, apesar de viver num ambiente úmido, eles não têm, né? Florestas tropicais e tudo mais, eles não têm um contato direto com a água, tá? Então o muco ajuda a preservar e evitar a dessecação da pele e um dos principais mecanismos de defesa, além da camuflagem, é realmente a toxicidade da pele produzida por essas glândulas de veneno aí, ok? Então as propriedades do tegumento: manter a pele úmida para respiração cutânea, até a atividade bacteriana, que eu esqueci de falar, ou seja, bom, se você tem a pele úmida, pessoal, tudo que é úmido favorece o quê? A proliferação bacteriana, tá? Então esses bichos apresentam na própria mucosa, né, no próprio muco que é produzido, não mucosa, mas no próprio muco que é produzido, você tem, né, substâncias bactericidas. Torna o corpo escorregadio, ou seja, dificulta também a captura por predadores e um dos pontos mais importantes é a toxicidade aí da pele desses bichos.
Os dendrobatídeos, que são os mais venenosos, são os organismos mais venenosos do mundo, pessoal. Tá? Então, eles têm o que a gente chama de coloração aposemática. Tá? A coloração aposemática é essa coloração viva. Né? Então, todo organismo que tem uma coloração viva, ou seja, bem colorido, vermelho, azul com vermelho, amarelo, né, bem azulado, todos esses bichos que tem a coloração viva, é uma coloração de aviso. Olha, cuidado comigo. Né? Então a gente chama de coloração aposemática. Essa coloração é dada por diferentes tipos de células na pele desses bichos. Tá? Tem os tipos aí de células que a gente chama de xantóforos, iridóforos e melanóforos. Tá, pessoal? Não precisa diferenciar todos eles. Assim, melanóforos dá uma coloração mais escura na pele, os iridóforos uma coloração mais brilhante e os xantóforos uma coloração, aí depende, né? Pode ser os xantóforos são mais relativos à pigmentação, pode ser mais avermelhada, você tem um vermelho brilhante escuro, aí você tem diferentes combinações aí na pele de xantóforos, iridóforos e melanóforos, ok? Respiração. Respiração, como eu falei para vocês, é pulmonar e por cutânea, então eles não perdem totalmente a respiração cutânea, né? Apesar da respiração principal deles ser a respiração pulmonar, tá? A respiração cutânea é feita por bomba bucal. Vamos ver se no próximo slide não. Vou falando do pulmão. Então a gente tem um pulmão, esses bichos têm pulmões, mas esses pulmões não são tão eficientes quanto os pulmões dos humanos, por exemplo. O que determina a área de trocas gasosas na verdade, a eficiência do pulmão é dada pela área de trocas gasosas. Né? Então, por exemplo, o tamanho do alvéolo. Quanto menor o alvéolo, maior é a área de troca gasosa no total do pulmão. Então, por exemplo, esses bichos têm alvéolos grandes. Então, a área interna do alvéolo, ela é a área total, na verdade, de trocas gasosas dentro, se somar todos os alvéolos, é relativamente pequena. Dentro do ser humano, a gente tem uma quantidade muito grande de alvéolos, muito pequenininhos. Então, a área total de trocas gasosas, se a gente fizer o cálculo da área total, ela é maior nos seres humanos. Você tem aí a musculatura do assoalho da boca, que faz a respiração. Então, por exemplo, esses bichos, diferentemente de nós, que abre na verdade a gente tem aí as pleuras e o nosso tronco, tá? A região torácica, a musculatura torácica, aumenta, expande de tamanho, e aí a gente vai ter uma maior área de absorção. Ou melhor, aí a gente vai ter uma expansão, uma pressão negativa no interior do pulmão. Aqui não, aqui esses bichos abrem a boca, enchem de ar a boca. Aí eles fecham a boca e abrem a válvula aqui do pulmão, então que o ar entra no pulmão. Depois eles abrem a boca de novo, ou melhor, a musculatura da boca se contrai, expande a boca com o final da boca fechada e o ar é puxado do pulmão para a boca de novo. Depois eles fecham aí a boca e eles contraem as musculaturas da boca com a boca aberta, o ar sai. Então quem serve como uma bomba para respiração é a boca. Tá, ó, ar entra na boca, depois da boca para o pulmão, do pulmão para a boca, da boca para fora. Tá, pessoal? Então 4 pontos. Então a gente tem a bomba bucal. Tá? Uma questão muito interessante dos anfíbios é o sistema circulatório. Então o pessoal o sistema circulatório dos anfíbios não é tão eficiente quanto nós seres humanos, porque o sangue, ele só tem um ventrículo, então o sangue venoso e arterial se mistura no ventrículo. Então, ou seja, afirmar que esse sistema respiratório é menos eficiente é falso ou verdadeiro? Falso. Por quê? Aí vem a questão, pessoal. Dá uma olhada nesse sisteminha aqui, ó. Você tem respiração nos anfíbios o quê? Pulmonar e cutânea. Tá? Então o que acontece? Quando o sangue sai do coração e ele é direcionado para os tecidos, o que acontece? Ele passa primeiro pela pele. E alguns vão para o tecido. Tá? Aí ele volta. Ó, então aqui ó, o sangue sai do coração, vai para o tecido e para a pele. O
que vai para a pele sofre trocas gasosas, pessoal. Concorda? Então o ar que está saindo do seu próprio pulpo, coração, e indo para irrigar os seus tecidos, uma parte vai para o tecido, a outra parte vai diretamente para a pele. Então sofre trocas gasosas. Então mesmo o sangue que está saindo do coração antes de ir para o tecido está sofrendo trocas gasosas. E o que está indo para o que está indo para o tecido, para irrigar os tecidos, uma parte sofre trocas gasosas. Então quando ele volta diretamente para o coração, ele não volta pobre em oxigênio, ele volta oxigenado. O que está voltando do pulmão também. Então o que se mistura no átrio, no ventrículo, não é o sangue simplesmente oxigenado e não oxigenado. O que se mistura é o sangue oxigenado que vem dos pulmões, o sangue oxigenado que vem das peles e o sangue não oxigenado, então que vem dos tecidos. Tá? Então, na verdade, o sangue se misturar no ventrículo, ele permite, na verdade, a vinda de diferentes regiões do corpo. E então ele não vem totalmente desoxigenado o sangue que entra no átrio aqui, por exemplo, no átrio direito. Tá? Ele vem também oxigenado, porque ele também vem da pele. Porque ele não tem apenas um sistema de troca gasosa, que nem nós. Seria ruim pra gente. E não tem um sistema de troca gasosa eficiente pela pele. A gente só tem do pulmão. Então se misturasse o sangue dos dois, do átrio, do ventrículo que vem do átrio esquerdo e direito, realmente a gente ia misturar e perder eficiência. Mas nesse grupo não tem a perda drástica de eficiência, porque o sangue que volta para o átrio direito não vem totalmente sem oxigênio, mas vem também com oxigênio porque há trocas gasosas pela pele. Tá, pessoal, então esse ventrículo não torna menos eficiente aí o sistema circulatório dos anfíbios. E ao mesmo tempo, pessoal, vocês sabem que vocês têm músculos lisos por todo o sistema circulatório. Muitas vezes quando a gente come, a gente acabamos de se alimentar, tá? Comemos 1 quilo de comida, um churrascão, 1 quilo de carne. Ficamos deitados aqui. O sistema circulatório nosso, ele tem pequenos esfíncteres mesmo, na verdade, nas veias e artérias, que fazem a circulação de sangue ser direcionada para o sistema digestivo. Tá? Para irrigar o sistema digestivo e a digestão acontecer. Se a gente comer 1 quilo de carne e sair correr, o que acontece? O seu sistema circulatório vai direcionar o sangue para os seus músculos e não vai colocar uma pequena... E a quantidade de sangue que vai para o sistema digestivo é pequena. Então, o que acontece? Pode ser que a sua digestão não aconteça e você vomite. Tá? Então, num mergulho, esses bichos, olhem aqui, você tem um sistema circulatório que você pode vir com sangue que vem do corpo, da pele, vem aqui para o coração e sai e volta para o tecido, pele, volta para o coração. Então o que acontece? Se você tiver alguns músculos que contraem as artérias e veias, fazendo com que o sangue que circule pelo sistema do pulmão seja muito pequeno, digamos que a gente vai fechar, praticamente quando esses bichos mergulham, eles fecham a circulação pulmonar. Então o sangue vem pelo átrio direito, sai pelo ventrículo esquerdo e vai para onde? Para o sistema tecidos, pele. Então imagina, o bicho consegue respirar pela pele, o sistema circulatório dos pulmões ele é fechado, não acontece, então você tem um sistema circulatório unidirecional quando esses bichos mergulham. Então eles conseguem, através desse sistema circulatório, passar bem mais tempo do que nós, seres humanos, mergulhando. Bom, se eu sou um bicho terrestre, né, eu caminho no mar, mas não vivo no ambiente aquático. Agora, para um bicho que vive no ambiente aquático, que nem rãs, por exemplo, boa parte da vida é passada na água, um sistema que permite com que esses bichos mergulhem por um tempo maior, talvez seja importante, né? Principalmente para fuga de predação, tentar se alimentar. Esses bichos são carnívoros, podem comer pequenas larvas de insetos ou peixes e tudo mais. Então esse sistema circulatório permite um mergulho mais eficiente. Ok, pessoal, bom, falei bastante. Então esses bichos se alimentam, são carnívoros, se alimentam de insetos, invertebrados, de uma maneira geral. Tudo que é encontrado no ambiente que se mexe, esse bicho come.
Tá? Muitos têm a língua protrátil, mas como eu falei, a língua protrátil ela é mais famosa, ela é mais desenvolvida nos bichos que teve a perda aí do pulmão, né? Porque o mesmo sistema que faz a bomba bucal é o sistema que protrai a língua, tá? Então nos anfíbios aí, nos anura não é tão desenvolvida. Alguns têm dentes, outros não têm dentes, mas os dentes são bem pouco desenvolvidos, tá? O trato digestório é relativamente curto, né? Os bichos são todos carnívoros. Carnívoro tem um trato digestivo mais curto, né? Ou, na verdade, quase todos são carnívoros. Só de uma maneira geral, eles têm um estômago, tem um intestino curto, e o intestino acaba numa cloaca, tá? O sistema urogenital também acaba. Cloaca é quando o sistema urogenital e o intestinal e o trato digestivo acabam no mesmo compartimento. Algumas aí, ó, são aqui, ó, Xenoila truncata. Esse bicho aqui, ele realmente é frugívoro, esse alimento de sementes, mas eu acho que é o único que eu conheço, tá? Praticamente todos são carnívoros, ok? Sistema sensorial. Sistema sensorial, visão. Eles têm um ouvido aqui, um ouvido que não é muito eficiente. Desculpa, eles têm um ouvido, sistema, ele não é muito eficiente. Eles não têm o ouvido externo. Eles têm ali o ouvido médio, o ouvido interno, tá? Eles têm o que a gente chama de o trículo, né, que é homólogo aí, a columela dos mamíferos, mas o sistema interno aqui ele é bem pouco desenvolvido. Algumas espécies a gente consegue observar aqui o tímpano externo, tá? Membrana timpânica, mas não, isso não é presente em todos os bichos. Então alguns a gente utiliza até para classificar o Zanura, a presença ou não dessa membrana timpânica. Muitos você não enxerga nada aqui fora, vocês não veem nada, não vê a membrana. Tá? Essa aqui você consegue ver a membrana timpânica também. O olho talvez é uma das principais sistemas sensorial desse bicho. Tá? Ele tem uma visão relativamente boa. Tá? Eles têm pálpebras também. Né? Então, para proteção do olho, todo mundo já viu, né? O bichinho fechando o olho, como ele é bonitinho. Mecanismo para perda de água. Eles conseguem absorver água através da pele. Eles têm aqui uma postura interessante, a postura de conservação de água. Eles têm uma bexiga natatória grande, então isso é principalmente os bichos que não vivem na água, né? Os sapos e as pererecas, que são arbóreos. É interessante, eles têm um sistema de cor tipo vocalização. Quem nunca viu no verão esses bichos vocalizando, vocês vão ver como está muito quente esse período. Quando esse verão começar, esses bichos vão começar a cantar pra caramba. Aí que é interessante ir para campo para observar eles. É interessante que esse sistema de corte nesse grupo tem um custo elevado, porque, bom, no primeiro momento que nós, seres humanos, conseguimos encontrar os sapinhos cantando lá no meio do mato, os predadores também, tá? Mas aparentemente, quem canta melhor traz mais fêmeas, aí é um equilíbrio, né, da seleção sexual contra a predação, né? Então, quem canta melhor tem mais sucesso de reprodução, mas também tem a maior chance de ser predado. Tá? Então uma coisa acaba equilibrando a outra e você continua com os anfíbios cantando. Eles têm uma membrana de ressonância, o saco vocal aqui, que é a caixa de ressonância. O ar que sai dos pulmões passa para essa caixa de ressonância e assim o som ele é amplificado. Muitas vezes você pega aí umas... esqueci o nome desse bicho, dendropisófilos aqui, os dendropisófilos, que é bem comum aqui em Botucatu, que são essas pererequinhas aqui que vocês encontram na beira dos lagos. O bicho é minúsculo, o tamanho de uma unha e canta alto pra caramba, tá? É bem interessante ver esses bichos aí. Tem vários tipos de canto, tá, pessoal? Tem o campo de corte, de encontro, de reciprocidade, de agonia, agressividade e assim por diante. Tá? Então o ar que sai por pulmões passa no saco vocal aqui e o som é ressoado. Tá? Então é amplificado, na verdade, o som. Então vocês veem os anfíbios, muitas vezes o Zanura cantando com essa bolinha aqui na garganta. Na verdade é o saco de ressonância deles aí. Vamos ver um cantando? É o saco de ressonância. Pronto?
Legal, né? Na próxima aula eu vou passar vários sons de anuras aqui da região para vocês verem. Tá? Então, como eu falei, característica, camuflagem para proteção, coloração aposemática, dizendo, ou seja, não chegue perto de mim que eu vou te matar só de você encostar em mim. Tá? E muitas vezes funciona. Eles têm mimetismo, uma espécie pode mimetizar outra espécie que é venenosa. Tá? Então, ó, o Alobates, ele é muito venenoso. E o Leptodactylus, que é uma espécie que não é venenosa, imita a espécie venenosa. Isso é para o predador se confundir. Bom, esse aqui tem uma coloração aposemática falando, eu sou venenoso. E esse daqui se camufla com a mesma... Não, se camufla não, imita a coloração do outro, que é venenoso, para não ser predado. Tanatose, que realmente se fingir de morto. E a secreção do próprio veneno, né? Então aqui um bicho tudo com as patas brancas, tudo isso aqui é veneno. Tá? O grito, né, os cantos, né, o canto agonístico, né, então é quando vai expulsar o outro macho, muitas vezes no amplexo. Amplexo é quando o macho agarra a fêmea para entrar em período para se reproduzir. Tá? O canto agonístico, esses bichos são interessantes porque eles têm um canto de reprodução, mas muitas vezes você vai para campo, tá indo lá no meio do mato procurando os bichos e você escuta um canto diferente. Aconteceu isso na Edgard outro dia. Escutou um canto diferente e falou, nossa, tem outra espécie aqui, tem outra espécie aqui, tem outra espécie aqui, mas não é. Na verdade é porque o bicho tava, era dois machos que estavam, um macho tava tentando fazer amplex com o outro macho, e aí ele percebeu que era um outro, o que estava sendo agarrado percebeu que era um outro macho, ele faz um canto diferente, que é o canto agonístico, tentando expulsar o macho, né, de perto para falar assim, eu sou macho, não é para reproduzir comigo, tá? E tem o canto de agonia, né? Muitas vezes um predador vai apertar ele e ele faz um outro tipo de canto também, um grito, parece um grito mesmo, bem estridente, que é para fazer o outro macho soltar, para fazer o predador soltar dele. Tá interessante. Então, eles têm vários tipos de canto, pessoal. Interessante. O campo de reprodução, o canto agonístico, o canto de agonia, que a gente chama, que é quando quando um predador está pegando eles. Reprodução, eles têm uma variedade enorme de mecanismos reprodutivos, tá, pessoal? É muito grande. É interessante, eu vou mostrar para vocês alguns exemplinhos só, tá? Então, na maioria das vezes eles são ovíparos, ou seja, eles põem ovos, a fecundação é externa, tá? O interessante, o macho agarra a fêmea começa a depositar os ovos, enquanto o macho vai fertilizando os ovos. E os demais terrestres têm formam essas espumas aqui, tá? Que é para evitar os ovos se dissecarem. Outros não depositam os ovos diretamente na água. Tá? Então, mas há uma grande variação de estratégias reprodutivas. Normalmente você tem ali período de reprodução, o macho começa a cantar, atrai a fêmea. Esse canto, pessoal, a gente pode utilizar como impressão digital, ou seja, identifica a espécie pelo canto. Ok? Você tem sinais visuais também, que é a corte, defesa do território. Se um macho tá lá, ele começa a defender o território desse outro macho no território dele, ele tenta expulsar aquele macho, até pelo canto, né, antagonístico lá, ou por chegar perto do macho, né, empurrar ele para outro lugar. Esses cantos acontecem basicamente, a reprodução acontece nos meses quentes e chuvosos, tá? Porque são organismos dependentes da água para reprodução, então normalmente acontece no período chuvoso. Eles têm um braço nupcial, que a gente chama de amplexo. Existem vários tipos de amplexo. O tempo de duração do amplexo também varia. Tá? Então aqui ó, os tipos de amplexo. Não vou pedir para vocês diferenciarem o tipo de amplexo, mas tem amplexo inguinal, axilar, cefálico, grudado, montado, independente, que é um de bundinha para o outro. Então dependendo da espécie pode fazer um tipo de amplexo diferente. O mais comum é esse axilar aqui, né? O macho agarra a fêmea, o macho normalmente fica em cima, né? A fêmea fica embaixo. Normalmente a fêmea é maior que o macho, mas tem algumas espécies que os dois são do mesmo tamanho, né? Aqui também é um mais comum, também é comum, né? Que esse inguinal, que o macho pode agarrar pelo membro anterior ou agarrar a fêmea pelos membros posteriores, impedindo que ela salte, né? Porque se quando a partir do momento que ele sobe em cima dela, ele induz ela a produzir na verdade, produzir os ovos, né? Soltar os ovos no ambiente, enquanto ele fertiliza os ovos e também impede que ela fuja, pule, né? Porque ele está segurando aí os membros posteriores dela. Então a maioria desses bichos tem reprodução aquática,
fêmea solta os ovos, o macho vai fertilizando, tá? Depois não tem, alguns têm cuidado parental, mas a maioria não. Esses ovos se desenvolvem até gerar um girino, que a gente chama girino. Depois de girino, que é a fase larval aquática. Depois de girino sofre metamorfose e gera um indivíduo adulto. Tá? Aqui não tem o que a gente chama de pedomorfose, que é a retenção de características ancestrais, né? Você não vê anura com linha lateral, por exemplo, tá? Nem anura com brânquias externas, né? Então os anuras, os girinos, eles sofrem metamorfose dando origem ao indivíduo adulto. Tá? Tem várias características aí dos girinos, né? Então eles têm brânquias, tem linha lateral, não tem pálpebras, né? Porque a água mesmo lubrifica o olho. Muitos são detritívoros, né? Come o que tiver ali na água, detritos na água. A maioria deles tem uma boquinha pequena, porque muitos nem se alimentam, tá? Você pode ter alguns girinos que não se alimentam. Ele já, quando ele nasce, na verdade, ele tem uma bolsinha aqui que mantém os nutrientes. E ele só vai se alimentar quando indivíduo adulto, né? A fase de girino dura assim muito pouco. E o bicho não se alimenta. Tem algumas espécies que acontece isso, outras espécies se alimentam. Tá aqui mostrando a fase toda, o processo de metamorfose. Em determinado período os membros começam a desenvolver, a cauda começa a sofrer uma diminuição, né, de tamanho, o que a gente chama aqui de apoptose, as células da cauda começam a morrer. Tá? Tem muitas classificações com relação aos girinos, outros são de superfície, outros girinos são de fundo, girino de meia água, girino de corredeira. Tá? Então, dependendo das espécies, você tem aí algumas características. Você tem muitas estratégias reprodutivas, não vou falar muito dessas estratégias, porque são muitas mesmo, mais de 30 estratégias reprodutivas em que bichos colocam, esses anfíbios colocam, os anuras, né? Vamos falar especificamente dos anuras. Tem ovos aquáticos, tem ovos em ninhos, os ovos são mantidos no dorso das fêmeas, ovos são depositados no ambiente terrestre ou em árvores, ou ovos que são mantidos no oviduto. Aí os ovos que são mantidos no oviduto pode se desenvolver, você tem ovovivíparos, né? Eles são ovovivíparos porque o ovo é retido no oviduto e depois o ovo, na verdade o girino nasce ali no ovo, no oviduto da fêmea, depois a fêmea dá luz, na verdade, né, ao própria larva. E outros são vivíparos mesmo, não retém o ovo, mas o organismo se desenvolve ali no oviduto mesmo. Tá? Aqui, ó, os bichos então que depositam o ovo diretamente na água. Essa espécie aqui é aquela espécie escavadora que eu falei para vocês no começo, só para a estrutura. Aqui a boana que deposita os ovos nas poças d'água, tá? Na verdade eles constroem esses pequenos ninhos aqui na poça. Os bichos que depositam aqui são leptodáctilos, que depositam os ovos, na verdade, em pequenos ninhos, aí também sempre na beira da água, tá, pessoal? Sempre tem que ter contato com a água, mas você vê essas espumas aqui. O Jefferson é bom de reconhecer esses bichos aqui. Aqui, bom, não vou chutar porque eu não lembro direito, mas eu já vi esse bicho aqui em algum lugar. Também tem esses ninhos aqui, essas espumas aqui próximas aos corpos de água. Alguns bichos arbóreos, que são as rãs, né? Desculpa, as pererecas. Tem algumas que eles se reproduzem e botam os ovos nas folhas das árvores, né? Você vai ver uma filomedusa tetraploide, você fica procurando aí os ninhos delas, né? Os ovos delas, você começa a olhar nas folhas, né? Porque eles dobram, esses bichos, a fêmea dobra a folha, secreta um muco, né? Que adere na folha e faz com que ela fique fechada. Aí você olha a espécie, os bichos estão, os ovos estão ali no interior daquela folha fechada, né? Então assim que chove, o que acontece? Esses bichos começam a desenvolver, o ovo começa a desenvolver, aí o girino vai nascer. Normalmente o que acontece é que o girino pinga da folha e cai no solo, normalmente numa poça de água que acontece pela chuva. Esse girino se desenvolve ali na poça e vira um indivíduo adulto depois da metamorfose.
Alguns bichos têm cuidado parental, isso é interessante. A pipa-pipa tem lá na nossa coleção didática. O macho fecunda os ovos, depois coloca os ovos no dorso da fêmea e os ovos se desenvolvem na pele do dorso da fêmea. Assim que os bichos nascem, os girinos nascem, fica esses buracos aqui no dorso da fêmea, que é onde os indivíduos se locomoveram, nasceram, né? Outros bichos mantêm outras espécies mantêm os filhotes na boca, outros mantêm apenas o girino no dorso, tá? E outros se desenvolvem dentro, em buracos, mesmo não buraquinhos, mas buraco, um conjunto de indivíduos nasce dentro do buraco aí do dorso da fêmea, tá vendo aqui, ó? Essa é a rã pigmeu. Tá, então aqui, ó, uma que coloca os girininhos aqui em ovos em regiões extremamente úmidas do solo. Depois mantém aqui os girinos no dorso, depois que os girinos nascem, tá, pessoal? Outras aqui, ó, uma folha de árvore, né? Ele mantém os girinos aqui no interior, aqui formando uma provavelmente não é uma bromeliácea ou espécies relacionadas, né? Então chove, forma um riozinho dentro da folha. Essa espécie coloca o ovo ali na folha, essa pererequinha. Aí o girino se desenvolve dentro dessa folha de árvore mesmo, né? Outras espécies aqui, ó, que se mantém o girino dentro, parte do corpo, fica essas bolas aí dentro do dorso do bicho. E a pipa-pipa, que cada um dos girinos tem uma bolinha aqui. Na verdade, cada bolinha no dorso é um ovo que vai virar um girino, que vai virar um indivíduo adulto. Então a fêmea, depois de que todos os filhotes nasceram, fica cheio de buraco no dorso. Tá? E alguns depositam os ovos em umas poças, então você vê lá os bichos, muitas rãs, né, que vivem nesses ambientes meio até nojentos. Né? Se, por exemplo, lá no lajeado tem um cercado dos búfalos, é um charco fedorento, cheio de fezes de búfalo e de boi e tudo mais. Tá lotado de leptodáctilos lá dentro, que são aquelas rãs, né? E aí eles formam nesses lodos aí, eles depositam os ovos nascem, viram os girinos, e depois os girinos sofrem metamorfose, então eles viram nessas lodão aí. Beleza, pessoal? É isso aí, primeira aula de anfíbios, aí a gente vai falar um pouco dos anfíbios aqui da região de Botucatu na próxima aula. Abraço e até a próxima aula.